Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso de futebol e regatas, como nós temos feito aí todas as manhãs aí. Às vezes a gente altera um pouquinho o horário, mas o fato é que a gente está sempre aqui trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso. E hoje nós vamos falar sobre a chegada aí do Cris Ramos, o novo atacante do Botafogo. Vai chegar, chegou ontem à noite, né? Vai fazer exame médico hoje e, sendo aprovado no exame médico, tudo indica que sim, fará contrato aí de 3 anos, veio por empréstimo com cláusulas de compra, né? Caso o Botafogo venha, caso ele venha atingir essas metas aí, o Botafogo vai estar adquirindo em definitivo. Vamos estar falando sobre essa contratação aí, sobre esse atleta, como que ele pedindo a você que deixe o seu like, que deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Estamos precisando de apenas hoje, 16 inscritos para chegarmos a 1.500. Mais 16 inscritos hoje e a gente chega a 1.500. Se você der essa moral pra gente, a gente chega lá. Mas a nossa meta até o final do mês, 1.600, valeu? E eu conto com a sua colaboração. Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, o Botafogo contratou aí o atacante Cris Ramos, né, que veio do Cádiz, lá da Espanha. É um atacante alto, uns dizem 1,90 m, outros dizem 1,93 m, mas isso não faz diferença. O importante é que ele é um atacante alto. Parece que, apesar da altura, tem bastante velocidade. Foi um pedido, né, de David Ancelotti que viesse esse atacante de alta estatura para poder estar ali competindo com o Arthur Cabral. E ontem eu estava vendo alguns lances dele. Apesar dele não ter uma boa fama no que diz respeito à finalização com bola no pé, ontem deu para ver alguns gols dele, principalmente chegando, né, para bater rápido, alguns gols de cabeça, um excelente cabeceador. Não é craque, não é aquele jogador habilidoso, até pela altura, né, jogadores muito altos geralmente não são tão habilidosos, mas parece que vai ser muito útil ao Botafogo. O Botafogo precisa de mais um atacante ali de área para poder fazer sombra ao Arthur Cabral. Já falamos isso aqui em outros vídeos. Assim como a gente precisa de um ponta também, mas Léo Coelho já falou aí que não deve vir um ponta, que não é prioridade. Eu, sinceramente, acho que isso aí é mais uma conversa para poder não deixar ninguém ficar especulando muito, porque a gente precisa de um ponta. Arthur não está dando conta do recado. Não é que tenha feito jogos assim muito ruins, mas também não entrega aquilo que o time precisa. Então, eu acho que o Botafogo precisa também de um ponta, assim como precisa de um zagueiro para jogar pelo lado direito. E aí está um dilema, porque o Botafogo já tentou Dantas, tem o Bahia lá do Volta Redonda, aí tem o Medina, tem o Alex do Atlético Goianiense. Enfim, o Botafogo está aí mapeando, mas ainda não conseguiu contratar esse jogador. Isso é ruim porque o elenco precisa. Então, voltando aí ao Cris Ramos, o jogador chegou ontem à noite, né? E hoje, certamente, a essa hora já deve estar aí fazendo seus exames médicos. E esperamos que ele venha aí para poder agregar o Botafogo. O Botafogo que, com a perda do Igor Jesus, ficou meio carente nessa posição. O Arthur Cabral é goleador, já falamos isso aqui, provavelmente vai fazer mais gols do que o Igor Jesus fez, porém a entrega dele no contexto geral vai ser menor que a do Igor, porque o Igor, ele assistia muitos outros jogadores, ele fazia aquele pivôzão, fazia aquela tabela, então ele não era só o cara do gol, era o cara que também ajudava os outros atacantes e os meias a fazerem gols. E o Arthur Cabral não é esse homem. Assim como o Cris Ramos também, certamente não vai ser esse jogador. Mas se o time tiver com os pontas, os laterais chegando bastante à linha de fundo, certamente ele vai fazer muito gol. Lá no Cádiz, nessa última temporada dele, ele marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. É uma média relativamente baixa, né, para um atacante de área. Em 30 jogos ele foi titular, outros 8 ele entrou no decorrer da partida, mas assim, tem que ver todo o contexto, por que ele só fez 10 gols e só deu uma assistência. O time era bom, o time jogava para ele. Então assim, a gente teria que fazer uma série de levantamentos para poder fazer uma análise mais profunda para dizer se o cara é bom ou ruim. Não dá para fazer uma análise por isso. Mas também para a realidade do futebol brasileiro, o cara fazer 38 jogos
pô, e marcar 10 gols e dar uma assistência, dá um total aí de 11 participações em gols, dá uma média aí de quase 33% de aproveitamento. E eu acho que não está ruim para a realidade do futebol brasileiro. Esperamos que ele possa aí render bastante. Mudando um pouquinho de assunto, a Libertadores voltou ontem, né? Fortaleza empatou em casa, ainda teve um jogador expulso diante do Vélez. O São Paulo também empatou seu jogo, 0-0, ambos os jogos foram 0-0. E São Paulo leva uma certa vantagem, porque decide em casa. Fortaleza, como não anda bem das pernas, vai ter que decidir fora, lá na Argentina. E eu não sei se o Fortaleza consegue passar. Pode ser que sim, futebol é dentro de campo que se decide. Talvez o Fortaleza consiga aí um milagre de passar pelo Vélez. Eu acho muito difícil, mas pode ser que isso aconteça. Hoje o Flamengo joga, o Botafogo joga amanhã, né, diante da LDU. Aliás, o Botafogo precisa fazer um resultado expressivo diante da LDU, porque o jogo da volta vai ser lá na montanha, e lá na montanha fica ruim até para respirar. O Botafogo não é um time de dar mole lá para a LDU. Em 2023 foi 0-0, 2024 nós perdemos de 1-0, mas foi um jogo bem truncadinho ali, o Botafogo conseguiu segurar legal. Então pode ser que o Botafogo consiga fazer um excelente resultado lá também, mas é importante que faça o resultado aqui no Rio de Janeiro, ou melhor, no Rio de Janeiro, porque aí eu não estou no Rio, obviamente, e que o Botafogo consiga aí a classificação para as quartas de final. Copa do Brasil, como nós falamos no vídeo de ontem, sorteio foi bom. O Botafogo pega o Vasco, passando pelo Vasco pega Fluminense ou Bahia, para chegar a uma possível final aí contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians ou Atlético Paranaense. Mas vamos ver o que acontece daí para frente. Esse é assunto lá para frente, valeu? Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. E se for novo, quiser dar essa moral pra gente, se inscreva no canal. Vai ser muito bom ter você aqui junto com a gente, valeu? O canal Central Fogo 2024 é feito para todo torcedor do Botafogo, todo aquele que ama, que gosta do Glorioso, e aqueles que são torcedores de outros clubes também são muito bem-vindos aqui, valeu? Obrigado por você ter vindo até aqui, fique com a gente e até a próxima.